Já aconteceu com você de um aluno vir te mostrar algum exercício, alguma atividade, feliz porque ele deu conta, e aí você olha para a atividade, da maneira como ele fez, ou ouve a explicação dele para aquilo ali e você pensa assim: ele está feliz, mas eu acho que ele não entendeu bem. Você fica até sem graça de falar isso para ele e estragar este momento de felicidade. Pois bem, isto que acontece é uma distorção da realidade e nós temos outras muitas situações em que isso acontece. São ilusões que acabam dificultando a aprendizagem. Não só os alunos têm essa ilusão, mas os professores também. E neste vídeo eu quero te apresentar que ilusões são essas e como você, como professor, pode evitar que elas aconteçam na sua aula e, consequentemente, fazer com que seus alunos aprendam melhor, que você possa intervir de uma maneira mais eficaz. Então, sem delongas, a primeira delas é a atenção. Antes de falar sobre a ilusão de atenção, vamos tentar definir o que é atenção. Esta grande moeda de troca na nossa sala, esta coisa que nós valorizamos tanto porque nós sabemos que alguém precisa estar atento para aprender alguma coisa. Mas quando eu digo atenção, eu estou dizendo sobre me concentrar, concentrar os meus pensamentos em apenas uma coisa, em apenas uma fonte de informações. Então veja, qual que geralmente é o mito que se tem em relação à atenção, que tanto os professores quanto alunos às vezes não conseguem perceber. Nós não damos conta de prestar atenção a duas coisas ao mesmo tempo. Ou seja, não conseguimos nos concentrar, concentrar os nossos pensamentos em mais de uma coisa por vez. Ah, Thiago, mas eu já sei disso. Mas vamos lá. Não tem algumas vezes que você está dando aula e que você está, ao mesmo tempo, querendo que seu aluno escute o que você está dizendo e faça anotações? Ou ainda, na sua sala, às vezes, tem um monte de coisa pregada ou coisas parecidas que acabam minando a atenção dos seus alunos. Eles passam a prestar atenção em coisas que não são aquilo que importa. Então, qual é o mito? Não consigo prestar atenção em duas coisas ao mesmo tempo. Não consigo pensar em duas coisas ao mesmo tempo. Qual que é, de fato, a realidade? Eu só consigo me concentrar em uma coisa. Se eu estou fazendo duas atividades, uma delas está sendo feita de forma automática, ou eu não estou prestando atenção. Veja só o exemplo. Se você, por exemplo, está assistindo a uma aula, mas está preocupado com o seu orçamento do mês, você está ali fazendo as contas do seu orçamento do mês, necessariamente você vai perder informações sobre essa aula, você não vai conseguir falar sobre ela. Então, isso está acontecendo porque a sua atenção está focada em uma coisa só. O máximo que pode acontecer é a gente ter a atenção dividida. Você ficar, vai uma hora e presta atenção numa coisa, depois em outra hora você presta atenção em outra coisa. Então, de fato, a gente não consegue prestar atenção em duas coisas ao mesmo tempo. E quando eu digo isso, os nossos pensamentos, eles não conseguem se concentrar em mais de uma coisa. Como você, como professor, pode evitar isso, para além de pedir atenção, que é algo, inclusive, eu acho que não funciona muito, até porque os alunos não sabem exatamente o que significa, na forma de comportamento, o que significa prestar atenção. Primeiro, você tem que ter normas claras dentro da sala em relação a comportamentos. Então, durante a sua explicação, qual é o comportamento que você deseja que esses alunos tenham? Qual é o modo padrão de aula? O que eu quero dizer com isso? Você tem que deixar claro para os alunos, por exemplo, que o modo padrão de aula é ficar em silêncio enquanto você está falando, ou coisa assim. Eu, particularmente, combino com eles o seguinte: para qualquer coisa que aconteça na aula, vocês vão utilizar o que eu chamo de loop. Vocês vão verificar se vocês estão com o loop ajustado. O que significa loop? Loop é um acrônimo que junta quatro palavras: livre-se, olhe, ouça e postura. Ou seja, livre-se significa deixar a mesa vazia, sem distrações, em cima da mesa da sala de aula, apenas aquilo que eu estou querendo utilizar. Então, nada de lixa de unha, nada de celular, o celular agora está proibido, então é menos uma coisa.
mas, enfim, nada que possa distrair. Nenhum livro a mais, nenhuma comida a mais. Então, livre-se. Ouça e olhe, porque nós estamos absorvendo informações por meio dos sentidos, e se eu estou direcionando o ouvido e o olho, que geralmente são os sentidos que a gente usa numa aula, para a pessoa que está falando, nós estamos nos comportando de uma forma a favorecer a atenção. Então, veja, a nossa atenção, ela é frágil. Nós sabemos disso. Passa alguma coisa aqui do lado, alguém se mexe, o celular acende a luz, rapidamente nosso foco de atenção vira para um outro lugar. E os alunos precisam ter essa noção. Então, a gente já combina com eles desde o começo. A atenção, marcada pelo comportamento de olhar e ouvir. Então, eu devo olhar para quem está falando, eu devo ouvir, direcionar os meus ouvidos para quem está falando, independentemente se eu, o professor, ou se algum colega está ali do lado. E algo que eu uso muito para que eles sempre estejam prestando atenção é avisar que em algum momento eu vou fazer uma pergunta, ou ainda que em algum momento eu posso pedir para que eles comentem o que o colega está dizendo. Então, isso de alguma forma também já prende um pouco mais a atenção, eles ficam um pouco mais conscientes de que eles têm que prestar atenção naquilo que alguém da sala está falando. E por último, o pé de postura, postura corporal mesmo, de estar ali um pouco mais predisposto à aprendizagem. Porque você está troncho na cadeira, está deitado na cadeira, não favorece a atenção. Então, esta técnica, né, esta forma de lidar, essa ferramenta do loop, fui eu que desenvolvi. Inclusive, outras dessas ferramentas estão dentro da certificação Professor Classe A para resolver diversos problemas na sala de aula, de indisciplina, de falta de atenção, de falta de engajamento, todas essas questões que estão envolvidas com domínio de turma. Então, quem quiser, está aqui o link aqui embaixo, dá uma olhada lá em como funciona a certificação. Bom, segunda ilusão. Então, terminei a primeira ilusão, ilusão de atenção. Segundo tipo de ilusão que existe é a ilusão de entendimento. Então, o que é entendimento? Informação não é entendimento. A informação, ela não tem necessariamente uma ligação com aquilo que você já sabe, ou ainda, você não consegue utilizar esta informação para fazer relações, para tirar conclusões. Então, quando eu estou falando de entendimento, eu estou falando de uma informação que já é capaz de ser interligada com outras coisas. Eu consigo transformar essa informação em um pensamento um pouco mais elevado. Qual que é o mito que geralmente acontece? Às vezes, os nossos alunos, ou até nós mesmos, pensamos que o fato deste aluno estar assistindo a uma aula ou lendo a um texto, vendo um vídeo no YouTube, é o suficiente para que ele entenda o que está sendo dito. E qual que é a realidade? A realidade é que nós não nos lembramos de detalhes com facilidade. Também não conseguimos explicar aquilo que nós acabamos de ver sem que antes a gente tenha um processamento daquela informação. Ou seja, quando uma pessoa assiste a um vídeo, quando lê um livro, quando assiste a uma aula, esta pessoa, no máximo, ela passa a ter uma familiaridade com aquele assunto. Aquilo ali agora existe no mundo dela, porém isso não significa que ela entenda este assunto. E muitas das vezes o que acontece, que é justamente essa ilusão, é que o aluno, ao estar familiarizado, ele pensa que ele entendeu, quando na verdade isso não aconteceu. E nós também, como professores, precisamos entender que o fato de o aluno simplesmente ter escutado o conteúdo, ter ouvido a nossa aula, ter prestado atenção, que é importante, isso não significa que ele entendeu o conteúdo e que ele consiga, por exemplo, explicar este conteúdo. E como que eu faço então para evitar este tipo de ilusão? Ou seja, para evitar que o próprio aluno ache que ele entendeu e que eu, como professor, tenha a ilusão de que ele entendeu. Primeira coisa, ao invés de eu perguntar lá no final da explicação se eles entenderam, porque muitas das vezes eles vão pensar que eles entenderam sim, afinal de contas eles estão familiarizados.
eles vão responder sim, entendemos. Então, isso não é o suficiente, você precisa verificar. Eu fiz um vídeo, inclusive, falando com um pouco mais de profundidade sobre isso, e eu vou deixar aqui no card. Porém, o que você tem que fazer como professor? Você tem que conferir. Então, ao invés de você perguntar, vocês entenderam? Ou alguma pergunta, você pode fazer o seguinte: você pode fazer uma pergunta para aferir se ele de fato entendeu. Então, se você acabou de explicar, por exemplo, ciclo da água, você pode pedir para o aluno: você consegue me citar as fases do ciclo da água? Ou o motivo para acontecer determinado fenômeno que aconteceu dentro do ciclo da água? Então você confere, porque aí esta dúvida, essa ilusão, ela não vai acontecer com tanta frequência mais. E aí se o aluno te dá uma devolutiva de que ele não entendeu mesmo, porque ele respondeu errado, ou porque ele deu uma resposta incompleta, você pode intervir para consertar este gap aí, nessa diferença entre o que ele acha que entendeu e o que ele de fato entendeu. E então, segunda é a ilusão de entendimento. Terceira coisa é a ilusão de competência. Ou seja, o que é a competência? A competência é a união entre aquilo que você sabe e aquilo que você dá conta de fazer com aquilo que você sabe. Então, entre o seu conhecimento e a maneira como você consegue atuar no mundo a partir daquele conhecimento. Então, por exemplo, vou dar um exemplo prático para a gente entender. Vamos supor que eu decore ou que eu memorize os passos para resolver uma equação do segundo grau. Então eu fui lá, sei quais são os passos. Só que isto não é suficiente para que eu resolva uma equação de segundo grau. Uma coisa é eu saber os passos, outra coisa é eu pegar esses passos e aplicar. Ou ainda, se você sabe aplicar em determinado contexto, e se você consegue transferir isso para outros contextos. Então, às vezes, você até sabe resolver uma equação do segundo grau, porém você não consegue resolver um problema que envolva uma equação de segundo grau. Então, veja a diferença. Uma coisa é eu saber ter as informações, outra coisa é eu conseguir usar essas informações em outros lugares, em outras áreas, para resolver problemas, para discutir, para debater, enfim, para criar ideias novas, extrapolar o contexto original do aprendizado. Então vamos lá. Qual que é o mito que geralmente acontece? Quando alguém, é aquele caso que eu contei lá no início do vídeo, um aluno ele obtém sucesso em um determinado assunto, em um determinado problema, em uma determinada atividade, ele percebe isso, muitas vezes até por sorte de principiante ou porque o exercício é muito fácil, ele cria um senso de que ele sabe, de que ele dá conta de usar aquela informação em diversos contextos, mas, na verdade, ele não consegue. Ele vai fazer um outro exercício e ele não consegue fazer a transferência do raciocínio para este outro exercício. Então, a ilusão é justamente criada porque, ao fazer uma vez, ele acha que ele aprendeu tudo, que ele dá conta de fazer outras vezes. Ou ainda, por ver outras pessoas fazendo com facilidade, ele acha que ele também vai conseguir fazer com facilidade. E qual que é a realidade? A realidade é que quanto menos a gente sabe sobre um assunto, maior é a nossa sensação de competência. Eu não sei se você já ouviu falar da síndrome de Dunning-Kruger. O que que isso significa? Justamente essa ilusão de competência. Quanto mais você sabe sobre alguma coisa, mais você tem uma consciência sobre a dificuldade daquilo. E o inverso seria justamente quanto menos você sabe, mais você tem uma ilusão de que você entende sobre aquilo. Porque o próprio fato de não saber faz com que você ignore algumas dificuldades que existem em relação àquele conteúdo, àquela habilidade que você precisa. Então, a realidade é, muitas das vezes, as pessoas se superestimam, elas superestimam a própria capacidade em relação a um determinado procedimento, em relação a determinada competência. Como você, como professor, pode evitar que isso aconteça? Primeiro é fazendo uma boa avaliação. Ou seja, você tem que proporcionar aos seus alunos diversos contextos para que eles possam te demonstrar que eles de fato
entenderam, eles conseguem realizar determinados procedimentos. Então não é só entender, né? Entender é da ilusão anterior. É de fato conseguir aplicar em outros contextos. Então você proporciona isso a eles e você avalia se de fato eles estão compreendendo ou não. E segundo, e que é o mais difícil, é que você dê feedbacks honestos para os alunos. O que isso significa? Se ele te apresenta uma tarefa e você percebe que não atingiu o objetivo que você gostaria, que ele está superestimando aquilo que ele fez, você precisa ser honesto com ele. Fala, olha, você pode fazer até um feedback que eu chamo de feedback em sanduíche. Você fala aquilo que está bom, elogia alguma coisa que ele fez bem, mas que seja honesto, ele realmente tenha feito bem. Depois você coloca os pontos de melhoria, os pontos de correção, e depois você valorize o esforço dele, porém não deixe de dar um feedback honesto, né? Chama sanduíche justamente porque você faz o elogio, você fala os pontos de melhoria e depois você também dá mais um incentivo. Então, só para a gente resumir, para a gente revisar, nós temos 3 tipos de ilusão que acabam atrapalhando a aprendizagem: a ilusão de atenção, a ilusão de entendimento e a ilusão de competência. E eu tratei de todos os mitos aqui e trouxe algumas opções para que você consiga aplicar na sua sala de aula e evitar que a aprendizagem dos alunos seja prejudicada por esse tipo de distorção da realidade. Eu espero que isso tenha expandido a sua consciência em relação ao assunto e que você possa aplicar aquilo que eu disse na sua sala de aula para fazer os seus alunos aprenderem mais. Eu te vejo no próximo vídeo. Até lá!